que mudaria na sua vida se você passasse por uma história como a deste rapaz? Jonathan é um grande artista. Mas antes de contar a história dele, o Jonathan vai fazer uma apresentação pra gente daqui a pouco, né, Jonathan? Todo mundo, garanto, vai se emocionar. Antes de mostrarmos o talento desse jovem, que talento extraordinário, vamos voltar a 20 anos atrás. Acompanhe. Com 16 anos, eu comecei a namorar e o meu pai não queria assim, que eu namorasse muito tempo, então com 1 ano e meio mais ou menos, aí nós nos casamos e assim que a gente casou, a gente já começou a planejar, a ter um filho. Engravidei do Jonathan. E assim, a gente esperava, né, com muita alegria, o bebê. E o meu esposo comprou, assim, brinquedos quando ele nasceu. Estava esperando mesmo uma criança segundo a minha vontade. Mas Deus nos deu o Jonathan segundo a sua vontade. Eu fiz também 2 ultrassons. Eu fiz uma com 3 meses e uma com 8. Se o médico viu, ele não falou, mas eu acredito que ele não tenha visto. Se ele tivesse falado, eu teria me assustado e eu acredito que eu poderia até correr o risco de perder mesmo o Jonathan. De repente veio uma outra doutora e ela falou para mim assim, olha, eu não sei o que é, mas assim, eu vejo algo diferente no seu filho. Quando ele nasceu, aí o médico falou alguma coisa com a enfermeira e dava para ver que tinha um problema. E eu perguntei o que era. E ele falou, o neném não tem os bracinhos. Aí na hora, eu falei para ele assim, mas tá com saúde? Ele disse, tá com saúde. Eu falei, então tá ótimo. E quando eu cheguei perto dela, ela olhou para mim assim, saiu lágrima no olho e falou para mim assim, mãe. Aí eu falei, ele nasceu sem a mãozinha. Falei, minha filha, não cai uma folha de uma árvore se Deus não deixar. Ele é um menino lindo, tem mais um problema? Ela falou, uma perna mais curta do que a outra. Comecei a pensar, mas o meu neto não tem mão. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer isso, fazer aquilo, né? Aí bateu assim uma tristeza, assim, um desespero, fiquei bastante nervoso. Comecei a chorar, chorei bastante. E quando ele chorou de noite, eu disse para ele assim, não chora, sabe por quê? Esse é aquele menino que você queria, aquele companheiro que você queria para tocar junto com você. Você vai ver, ele vai ser uma benção, ele vai ser uma benção nas mãos do Senhor, ele vai ser seu companheiro. Não chora, não fica assim. Saindo da maternidade, para mim foi assim, difícil. Por quê? Eu pensava assim, agora os parentes vão começar a chegar, as visitas vão começar a chegar. E assim, eu não queria chorar, porque eu pensava, é o meu filho, é o presente que Deus me deu. Por que eu vou ficar chorando? Eu não quero chorar. Mas ao mesmo tempo vinha, ele não vai conseguir fazer nada. No outro dia eu saí, já arrumei, já fui na casa de parentes, fui na Coringa, fui na Vista Alegre, avisando, eu como vó, precisava de um apoio, precisava de uma palavra. E tive que sair para consolar as pessoas.
para ele olhar aquilo conforme não fosse nada, para não prejudicar minha filha, né, que tenha ganhado o neném. E não estava esperando que fosse assim. Eu me segurei a minha emoção, que a minha esposa estava ali sabendo daquela situação, e eu não podia passar para ela que eu estava fraco. Como que as pessoas vão olhar para ele? Como as pessoas vão tratar ele? Então, ali havia uma grande preocupação e um nó na garganta quando eu começava a pensar nas coisas que poderiam acontecer. Eu estava falando assim, Senhor, por que isso aconteceu com a Simone? Na minha oração está falando, por que isso aconteceu com a Simone? Uma menina criada na igreja, tão obediente a Deus. Três anos, chegar numa igreja e cantar, é assim, se vê que a criança tem um desempenho diferente. Com 4, ele chegava na igreja e ficava ali imitando o baterista. Ele sentava assim nos primeiros bancos e ficava fazendo gestos. A música apareceu na minha vida desde que eu era bem pequeno. Eu ia para a igreja e sempre via meu avô e alguns rapazes tocando, né? Até são parentes meus. E aí, quando eu chegava e via o baterista tocando, eu ficava encantado. E fazia mais ou menos esse movimento sentadinho no primeiro banco. De vez em quando eu tomava até uns beliscões, assim, porque as pessoas às vezes não entendiam, né? Por que eu estava fazendo ali? Eu não estava ali fazendo bagunça. Do meu ponto de vista, eu estava aprendendo alguma coisa. A gente vendo o interesse dele, nós compramos uma bateria de criança para ele. A gente tentou amarrar no braço dele. Não deu certo e a gente falou, vamos deixar ele e o Senhor. Eu botava ele no colo, colocava ele no colo assim e ficava brincando com ele aqui na sala, né? Ah, faz essa notinha aqui, filho. Isso aqui é sol, isso aqui é dó, isso aqui é fá, né? Aí ele ia apertando com o soquinho de braço. Tinha uma atividade que já era um desenho, um rabisco, alguma coisa assim. E todos os meus colegas foram para a mesa, né? Se sentaram na cadeira, estavam lá pintando. Eu acredito que eu pedi para a professora que eu queria sentar, né, também perto do pessoal, né, dos meus colegas. Aí subi, sentei e ela deve ter ficado perdida, né? Como que eu vou dar caneta para esse menino? E de repente, naturalmente, eu não sei nem explicar como que eu peguei a caneta. Eu sei que o movimento foi mais ou menos esse aqui, né? É como se fosse uma pinça. Eu prendi a caneta entre o braço e a bochecha. Um detalhe interessante é que eu sou canhoto. E aí eu prendi e conseguia fazer os movimentos com a cabeça. E fiz um monte de rabisco lá, porque criança só rabisco. Ensinava ele a fazer bolinhas e ele fazia com os pés. Você tem mão, filhinho. Só que a sua mão é diferente da minha, mas esse aqui é que Deus te deu. A partir do momento que a gente começa a conhecer o Jonathan mesmo, você vai vendo que se depender, a gente que tem a deficiência, não é ele. Porque ele faz coisas até que a gente mesmo não fazia. E às vezes as pessoas passavam e falavam assim, ele é lindo, né? Falavam só assim, ele é lindo. Mas também tinha aquelas pessoas que passavam perto de mim com ele no braço e falavam assim, meu Deus, como é que pode? O menino não tem mão, como é que vai fazer? As pessoas muitas vezes olham pra mim e pensam que eu sou triste, que eu sou infeliz. Mas se os camaradas abrirem meu Facebook, eles vão ver que não tem foto minha chorando, não tem post meu reclamando.
meu barato é a alegria, sabe? E quando eu tô tocando é a mesma coisa, é a alegria. Por quê? Por ser útil. Poxa, porque se eu sou capaz de tocar guitarra com os pés, o que é impossível para mim? O que eu não posso fazer, né, com a ajuda de Deus? Fico até assim emocionado, porque você passa para mim uma segurança muito grande, porque talvez no meu coração eu não pensava que seria assim. Na verdade, eu que sou seu fã, porque muitas coisas a gente supera, porque a gente vê que você tem se colocado pronto, sempre ajudar, a nos fortalecer. Eu já pensei várias vezes chutar, como diz a expressão, chutar o pau da barraca. Mas você passou pra gente assim uma segurança muito grande, que tá com você é a certeza de que nós, eu, a sua mãe e o Eric, nós somos vencedores. Eu fico muito feliz e realmente, do coração, falar essas palavras para você. Eu sou seu fã. E faltam-me palavras para dizer muito mais coisas. A emoção me tomou, de verdade. E eu fico muito emocionado de falar de você. Eu fico muito feliz mesmo, na certeza de que nós estamos até aqui, porque você tem passado para nós essa segurança em saber que nós somos uma família, nós somos um elo, e que você está no meio desse elo, entre eu, a sua mãe e o Eric. Vocês estão entre nós e nós amamos muito. Eu te amo de coração.